Deus, amém? Fique de pé para nós orarmos juntos. Que alegria você aqui nessa terça-feira, primeira terça-feira do último mês do ano de 2025. E você está começando esse mês da melhor forma na casa de Deus, na presença dEle. E eu quero lhe dizer que há uma recompensa de Deus para você. Pai, obrigado por chegarmos aqui. Obrigado a Deus por sustentar a nossa vida até aqui. E nós pedimos ao Senhor que Tu continue no controle, no comando de todas as coisas. Nesse primeiro culto desse mês, nós dedicamos a nossa vida como uma oferta ao Senhor. Ó Deus, e profetizamos que até o término desse ano seremos surpreendidos e recompensados pelo Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, aplauda o Senhor. Tome seu lugar, glorificando a Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Marlon. Vamos lá. Eu quero falar nessa noite sobre recompensa. Olhe para o seu vizinho e diz assim: recompensa. A Bíblia diz que Deus é recompensador de quem o busca. Deus sempre recompensa quem o busca. E chegando no final desse ano, assim, é tempo de recompensa. Algumas empresas no final do ano recompensam seus colaboradores, seus funcionários que trabalharam o ano inteiro e geraram lucro para a empresa. Eu lembro que a Cristiane, ela trabalhou numa indústria. Era em dezembro, a gente sorria tanto, né, meu amor? Tinha um negócio, uma tal de uma PL lá que ela participava, irmão. Que PL abençoada, irmão. Nossa Deus, como eu glorificava Deus por aquela PL. Eu falei, ô Jesus, que bênção. Ela recebia PL, recebia férias, recebia o salário. E a gente ficava igual pinto no lixo, irmão. Jogando dinheiro assim pro alto dentro do quarto. É claro que não, a gente se alegrava no Senhor pelo que Ele estava dando. E assim, eu cheguei aqui hoje pensando, que recompensa a gente vai ter esse final de ano? Qual tipo de recompensa você vai colher esse final de ano? Que tipo de recompensa você deseja receber nesse final de ano? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, abra sua Bíblia por favor, eu queria que colocasse aqui na tela. Hebreus capítulo 11, verso de número 6. Eu tenho falado exaustivamente sobre esse texto de Hebreus 11, 6. É um texto que fala, o capítulo 11 de Hebreus é dedicado aos heróis da fé. O verso 1 vai definir, é a definição do que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Aí quando chega no verso 6, o autor do livro, ele vai escrever: ora, sem fé, não tem como, é impossível. A gente pode fazer tudo, Davi, mas sem fé, não temos, Regina, como agradar a Deus. Aí ele vai dizer o porquê. Primeiro ele diz, sem fé é impossível, é uma definição. Diz assim, olha, você não tem fé, você não pode agradar a Deus. Aí ele vai explicar o porquê. Porque todo que se aproxima de Deus precisa, em primeiro lugar, crer que Ele existe. Em segundo lugar, que Ele recompensa quem o busca. Às vezes a gente está servindo a Deus e a gente acha assim, eu acho que eu não sou merecedor. Irmão, nós não somos merecedores de nada. Mas existe um negócio na Bíblia chamado graça. Repita comigo, graça. Pastor, o que é graça? Favor que eu não mereço. Eu e você merecíamos a cruz, mas Ele liberou sobre nós a graça. E aí a gente tem o favor. Mas então, pastor, se eu me aproximo de Deus com fé, número 1, você precisa crer que Ele existe. Número 2, Ele recompensa quem o busca. E eu quero falar hoje sobre recompensa. E eu também quero falar de impedimentos da recompensa. O que impede a gente de ser recompensado?
Eu espero, eu estava conversando com a Cristiane, a gente saiu esses dias para resolver algumas coisas, e ela falou assim: amor, esse ano a gente trabalhou tanto na igreja. Todos os anos, na verdade, há alguns anos atrás, a gente começou essa prática sempre no mês de janeiro. Eu nunca tinha tirado férias. Eu era um pastor bem diferente, nunca tive um gabinete, nunca tirei férias. Aí eu fui numa igreja com ela, aí estava na mesa sentado depois de um culto, aí o pastor falou assim: tem um pastor fulano de tal, ele tirou 6 meses de férias. Eu falei: ué? Eu falei: 6 meses? Você imagina o pastor Júnior e a pastora 6 meses de férias? E eu fiquei com uma inveja dele, irmão. Eu falei: uau! 6 meses, cara. Aí eu falei assim: repete aí, varão. Não, o pastor fulano tirou 6 meses de férias. Que inveja! Escuta, eu e Cristiane, a gente sempre no início do ano, em janeiro, a gente tira 5 dias. Acaba o culto no domingo, a gente já bota a mala dentro do carro. Quando acaba o culto, a gente entra no carro e vai para algum lugar com as meninas, para a gente descansar 5 dias. Na sexta a gente está de volta, porque no domingo eu preciso estar aqui de novo. Pastor, porque o senhor é obrigado? Não, porque eu amo a casa de Deus. E eu não estou aqui na terça-feira, mas acaba o culto. Eu falei: como é que foi o culto aí? Aí pergunto para alguém: e aí, o culto como é que foi? E a mensagem? E o louvor? Rafael tocou? E aí, como é que foi? E aí eu fico, sabe por quê? Porque eu amo estar na casa de Deus. E aí esse ano, eu falei: Cristiane, a gente não vai sair para as nossas férias de 5 dias. Esse ano a gente vai ficar trabalhando. Esse ano a gente vai visitar, vamos fazer visita, vamos fazer aconselhamento. Ela falou: mas não dá nem para a gente ir para a praia. Eu falei: depois a gente vê isso no meio da jornada. E a gente esses dias saiu, ela falou assim: amor, a gente trabalhou tanto esse ano. Eu falei: é verdade, não paramos nenhum tempo. Nenhum tempo para mim e para ela, foram raros. Um tempo para as meninas. Ela falou assim: a gente nem levou as meninas para a praia. Eu falei: mas tem praia, depois a gente vai. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu cheguei hoje aqui, eu falei: Deus, eu trabalhei esse ano todo. Eu queria uma recompensa em dezembro. Eu queria a recompensa. Obrigado por um aleluia. Mas eu queria uma recompensa. E a recompensa que eu espero não é uma recompensa financeira, monetária. A recompensa que eu espero não é presente. Fiquei muito feliz pelos presentes que me deram. Inclusive, domingo, eu vou vir com o presente que eu ganhei no sábado. Agora personalizado. Vou vir. E morram de inveja os outros. E falem o que quiser. A roupa é minha, eu venho com ela e ponto final, aleluia. É meu presente. Eu falei: eu não quero carro, casa, isso, aquilo, dinheiro. Eu queria uma recompensa espiritual. Eu queria uma recompensa no meu ministério. E eu cheguei aqui hoje dizendo: Deus, eu quero uma recompensa esse final de ano. Porque a tua palavra diz que o Senhor recompensa quem te busca, que se aproxima com fé, que crê que o Senhor existe. Eu fiz isso o ano todo. Deus, eu quero a recompensa. Você já trabalhou numa empresa que no final do ano dava aquele frangão grande, ou então dava um peru, ou então, pastor, na minha empresa dava aquele panetone velho? É uma recompensa. Quando eu era garoto, meu pai recebia aquelas cestas de Natal na empresa que ele trabalhava. Cara, eu amava. Vinha um monte de coisa. Recompensa do trabalho do ano todo. E eu queria: pastor, por que o senhor está gastando tempo com isso? Porque eu queria que você entendesse que o maior prazer de Deus é te recompensar. Foi nos ensinado um evangelho que Deus é um Deus malvado, brabo,
que quando a gente peca, ele fica irado e pega o chicote dele e fala: eu vou te espancar, Josélia. Pá, 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 pá. Foi nos ensinado. Um Deus assim, que a gente tem medo dele, que a gente fica apavorado com ele. Mas eu, ao ler a Bíblia, conheci um Deus amoroso. Eu, ao ler a Bíblia, conheci um Deus que pegou o único filho dele e enviou para morrer, sabe, na cruz, pelo meu pecado, para pagar algo que eu não podia pagar, porque a única coisa que ele queria era se relacionar comigo, e nesse relacionamento que eu tenho com ele, ele vai me dando presentes. Toma isso, Júnior, toma mais isso, Júnior. Ele vai me recompensando, e eu quero dizer para você, querido, Deus tem uma recompensa para a tua vida. Você entende isso? Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo de número 15. Gênesis capítulo 15. Você está comigo aqui, sim ou não? Ah, glória a Deus. Então vamos lá, Gênesis 15, verso de número 1. Deus vai fazer uma aliança com um crente chamado Abrão. Aqui o nome dele ainda não tinha nem sido mudado. Ele era o Abrão de Gênesis 12, que Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra em que eu vou te enviar. Ele põe uma mochila nas costas, pega a esposa, pega o sobrinho Ló e começa uma jornada para um lugar que ele não conhecia. Pensa você pôr uma mochila nas costas, pegar sua família e começar uma jornada para um lugar desconhecido. Foi o projeto que Deus mostra para Abrão. E ele começa a andar, e a promessa era: olha, você vai ser uma nação muito grande, você vai ser pai de uma multidão, através de você eu vou abençoar muitas pessoas. Quem fizer alguma coisa contra você, fica tranquilo, eu vou comprar a tua causa, porque quem te amaldiçoar, eu também vou amaldiçoar. Aí Deus fala assim: Abrão, seja você uma bênção. Ele abraça o projeto, põe a mochila nas costas e vai. Só que nessa jornada, nada de vir um filho. E aí ele fica muito chateado, e tem uma hora que ele fala: Deus, o herdeiro que eu tenho é só o Eliezer o Damasceno. Até agora eu não gerei filhos. O Senhor falou comigo, eu tinha 75 anos. Eu já estou entrando pelo caminho, sabe, daqueles que não podem mais. E cadê a promessa? Cadê a recompensa? Aí o verso de número 1 do capítulo 15, olha que Deus vai falar para Abrão. Diz assim: depois destas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua, o quê? Recompensa. Vou repetir, eu estou lendo a versão NVI. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Agora eu queria que você fosse para 2 João, no versículo de número 8. 2 João, verso de número 8. Diz assim: tenha cuidado para que vocês não destruam o fruto do vosso... Você está comigo aqui? Está aqui na tela? Sim. Cuidem de vocês mesmos para não perderem as coisas pelo... Essa NVI é diferente da minha. Eu prefiro a minha. A minha está na versão 2023. Se ajuda em alguma coisa aí. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Opa, para aí. Deus fala lá na frente para o crente Abrão: não tenha medo, sua recompensa vai ser grande. Agora lá no 2 João ele vai dizer: tenha cuidado
para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente ou completamente. E aí me leva a pensar em 3 coisas. A Bíblia vai dizer que a recompensa, ela pode ser plena, completa, integral. Também me leva a pensar que a recompensa pode ser parcial, ou pode também me leva a pensar que pode não existir recompensa nenhuma. Você pode viver uma recompensa plena, uma recompensa parcial, e você pode não ter recompensa nenhuma. Agora, pastor, como eu vou viver isso? Essa é a grande X da questão. Será que a gente está, caminhando com entendimento? Porque a Bíblia diz em Oséias: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Por que eu não tomo, eu não queria usar essa palavra tomo posse, que acabou se tornando um termo estranho. Mas por que eu não acesso, que eu não toco, que eu não vivo, que eu não vivencio, essa recompensa, Davi? Porque talvez me falta entendimento, me falta reconhecimento. Eu aprendi uma coisa: aquilo que eu não entendo, eu não desfruto. Eu já falei algumas vezes aqui, o meu aparelho celular tem algumas funções que eu não desfruto. Por quê? Porque eu não tenho entendimento, eu não tenho conhecimento, e essa falta de conhecimento me impede de acessar benefícios que o meu aparelho me trazem. No outro dia eu estava vendo um vídeo, o cara é especialista no tipo de aparelho que eu uso, e ele falou: olha, o seu aparelho pode fazer isso, isso, isso. Cara, ele foi fazendo uma função após a outra. Eu falei: cara, eu nunca fiz isso. O meu aparelho tem isso tudo. Sabe por quê? Porque eu não tenho conhecimento. Se você não tem conhecimento daquilo que Jesus conquistou por você lá na cruz, você nunca vai viver, ser recompensado por isso. Se você não tem conhecimento daquilo que Deus tem para você, você vai passar dias, anos, meses, e você nunca vai viver a recompensa daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas eu quero te dizer, nesse final de ano, Deus vai começar a despertar a igreja para a gente, se apropriar, para a gente viver aquilo que é recompensa do céu para a minha vida e para a sua vida. Eu posso ouvir um amém seu, querido, em nome de Jesus? Você está entendendo isso aí, sim ou não? Pastor, por que Deus quer me recompensar? Porque Deus quer você. Eu vou repetir. Deus quer você. Deus me ama tanto que me quer. Mas você já viu, Alex, que a gente foi tão massacrado, que a gente diz assim: eu sou um pobre coitado, eu sou o pior do pior do pior, eu sou o menor da casa. Ainda pega o texto lá do Gideão e diz: eu sou o menor da casa do meu pai. Escuta, Deus ama o menor da casa do pai. Deus quer você. Deus quer se relacionar com você. Deus não quer que você tenha um conhecimento dele intelectual. Deus não quer que você tenha um conhecimento dele apenas no campo da teologia. Eu estudei teologia, eu sei tudo de Deus. Não vai saber. Não tem como a gente extinguir o conhecimento de Deus. Você pode ter uma série de informações sobre Deus, mas escuta, Deus não quer que você tenha informação sobre ele. Deus quer que você sente à mesa todos os dias com ele. Você não entendeu nada, meu irmão? Deus não quer que você não, ele fez isso, ele abriu o mar, ele fez aquilo outro, o Moisés jogou o cajado virou uma serpente. Escuta, Deus não quer que você tenha um conhecimento apenas na questão, da sua lógica. Deus quer que você sente com ele na mesa. E Deus quer que você experimente dele. Tenha experiências com ele. Como assim, pastor? Assim como eu amo sentar na mesa com a Cristiane e tomar um café com ela, e a gente ali bate papo. Pastor, Deus quer tomar café comigo? Quer. Os jovens chamam esse tempo de devocional. É o tempo só eu e o Senhor.
é a figura que a Bíblia vai chamar de monte. Sempre que Jesus subia para a montanha, ele subia para a montanha para fazer o quê? Para orar. E a gente está cantando na igreja, eu vou orar, eu vou orar. Escuta, esse orar não é a gente gritar dentro do templo para a gente ser reconhecido, que oração poderosa, não. Esse orar é tempo de intimidade na mesa. Esse orar é tempo devocional, é tempo que eu invisto a minha vida com Deus. É tempo que eu, me debruço sobre a palavra para saber, Deus, qual é o plano que o Senhor tem. Qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu queria que você anotasse aí, Deus quer a minha vida. Deus quer você. Segundo lugar, Ele quer que você, Ele quer tanto, sabe, que você receba a sua recompensa. Quantos pais tem aqui? Pais. Eu falo pais, eu não estou falando só dos homens. Pai e a mãe. Escuta, você não tem prazer de dar um presente para o seu filho? Já chegou em casa para presenteá-lo? Surpresa. Aí quando ele vê aquele presente, a Raquel é espalhafatosa. Ela começa a pular, grita. Ela não abre a embalagem devagar, ela rasga. Se é uma roupa, ela quer botar. E aí fica na frente da gente. E aí, pai, tô linda. Escuta, eu amo dar presente para elas. Sabe por quê? Porque é o meu prazer recompensá-las. E eu quero que você entenda que Deus ama te recompensar também. Sabe por quê? Você é filho dele. Você é filho amado de Deus. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo de número 4. 1 de Timóteo, capítulo 4. Versículo de número 8. Se você está tomando nota, eu acho assim muito saudável. 1 Timóteo 4, 8. Paulo vai descrever para o discípulo dele, o Timóteo, vai dizer: o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da onde? Opa, está falando, sabe de quê? Recompensa. Paulo vai escrever dizendo: olha, o Timóteo, o exercício físico é de pouco proveito. Eu só peguei só esse versículo, só o início para mim. O exercício físico, Timóteo, é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa ou recompensa da vida presente e da vida futura. Mas você já viu como nós fomos ensinados que aqui na terra a gente passa um dobrado terrível. Irmão, a gente passa pela prova. A música da Cassiane. Passa pela prova. Você sabe cantar. Passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. Isso é mesmo, é mesmo. Pastor, a música está errada? Não está errada em nada. Mas o problema é que tem gente que acha que a vida com Deus é só passar pela prova o tempo todo. Eu já passei por muitas provas com a Cristiane. No início do casamento a gente passou por muitas provas. Vencemos elas. Aí Deus nos colocou em outras provas. Vencemos elas. No início do ministério passei por muitas provas. Venci elas. No meio do ministério onde eu estou passando por muitas provas. E eu estou fazendo o Enem. E eu estou vencendo elas. Amanhã, agora quando eu olho para as provas lá do início, quando eu comecei com a Cristiane, assim que a gente disse sim um para o outro, até que a morte nos separe, na alegria, na tristeza, gordinho ou magrinho, bonitinha ou feinha, escuta, a gente está junto. Aquelas provas lá do início
vencemos, Cristiane. As provas que eu tenho hoje são completamente diferentes daquelas. E quando eu olho para aquelas, eu digo, eu passo isso aqui tranquilo. Por quê? Porque eu já venci essa prova. Mas a vida do crente não é viver uma eterna provação. A gente vai mudando os níveis. A minha preocupação é porque tem gente que começou lá atrás uma prova e continua aqui, não saiu daqui, estagnou, parou aqui. Escuta, Deus tem mais para revelar, para fazer, para manifestar, para te entregar. Deus tem coisas maiores para te entregar. Você está entendendo isso? A recompensa de lá eu passei, a recompensa daqui passei, a daqui também, essa daqui eu vou ganhar até o final desse ano, no ano que vem, eu vou viver a recompensa do ano que vem. Escuta, para cada nível tem uma recompensa, e a gente vai crescendo, desenvolvendo, sabe, dons e talentos vão se multiplicando. Você compreende isso hoje? Agora vamos lá. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6. O meu tempo já acabou ali, mas eu vou terminar aqui para a gente concluir essa noite. Marcos 6, verso de número 5. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, Deus quer você e Deus tem prazer em te recompensar. Eu queria que você saísse daqui com essas duas coisas muito fixas na sua mente e no seu coração. Deus me quer e Deus tem prazer em me recompensar. Deus não tem prazer na prova do Júnior. Deus não tem prazer de me ver, sabe, passando por uma magrela, por uma luta. Não, Deus tem prazer em me recompensar. Eu passo pelas provações, por todas as coisas, e sou aperfeiçoado em cada uma delas. Recebo divisas, sabe, eu vou ganhando autoridade. Mas o prazer de Deus é de me abençoar. Você pode dizer para quem está do seu lado, dizer assim, o prazer de Deus é te abençoar. Falou, ô irmão, se liga, o prazer de Deus é te abençoar. Marcos capítulo 6, verso de número 5. Eu quero falar agora, bem rapidinho, por causa do horário. O que impede a gente de ser recompensado? Pastor, se Deus tem prazer, se Ele me quer, por que ainda não caiu o Pix? Então vamos lá. Para cair o Pix tem que cair a palavra primeiro. Porque às vezes o Pix está até caindo, mas por a palavra não cair, a gente vê o Pix se dissolvendo na mão. Era até para ser mais, mas ele não pode te entregar mais, ele fica impedido de te entregar, porque você não tem estrutura para mais. E me faz lembrar da palavra de um pastor que já partiu dessa terra e que eu tinha um carinho muito grande por ele. No início do meu ministério ele falou, Júnior, a medida do seu amadurecimento será a medida do seu crescimento. À medida que você amadurece, é a medida que você vai crescer. Eu vou repetir para você, à medida que você amadurece, é a medida que você cresce. E amadurecimento não está ligado a tempo, cronos. Amadurecimento não está ligado a anos que vão passando. Tem gente que os anos estão passando, mas não amadureceu. Só está ganhando cabelo branco, mas continua imaturo. Só passou os anos, mas não amadureceu. E é triste a gente olhar e reconhecer, envelheceu, mas não amadureceu. Envelheceu, mas não mudou de nível.
Envelheceu, mas não cresceu. Envelheceu, mas não multiplicou dons e talentos. E Deus quer você, porque Ele quer que você cresça, amadureça, desenvolva dons e talentos, porque Ele quer te abençoar e te recompensar. Verso 5 diz assim, Marcos 6, 5. E não pôde ali fazer... Epa, tem alguma coisa errada aí na sua Bíblia? E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes. Marcos está falando de quem? Jesus. Mas Jesus, Ele tem todo o poder. Jesus é todo poderoso. Mas aqui o texto diz que Ele está impedido, Alex. Ele não pode, ou Ele não pôde fazer, Edson. Ele queria fazer, Ângelo, mas Ele não pôde fazer nenhum milagre. Por quê, Anderson? O verso 3 e o verso 4 vai nos responder. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? E ficavam o quê? Escandalizados por causa dele. Verso 4. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Pastor, o que impede da gente ter recompensa é a falta de honra. E por que esse povo não honrava Jesus? Porque intimidade demais derruba a honra. Eu vou repetir para você: intimidade exagerada destrói a honra. A gente acha que é o irmão de José, é o filho do José, o irmão do Judas, as irmãs dele aqui. Como é que ele pode fazer tudo isso? Pastor, o que é honra? Esse texto vai usar uma palavra grega para honra chamada atmos. Atmos significa valorização, apreciar, estimar, considerar, respeitar. Opa, mas eu honro a Jesus. Honrar significa valorizar, apreciar, estimar, considerar, respeitar a Jesus. Para a gente às vezes entender uma palavra, a gente precisa entender o contrário dela. O contrário da honra chama desonra. E o que é desonra, pastor? Desonra é tratar como comum, tratar como ordinário, ou seja, dentro da ordem. É não mostrar respeito, é não valorizar. O nome disso chama desonra. E o maior impedimento para a gente receber honra, ou para a gente receber recompensa, é a ausência da honra. E aí me lembra do texto de Isaías. Abra sua Bíblia. Isaías, capítulo de número 29. E eu já vou encerrar a mensagem. Isaías 29. Verso de número 13. O Senhor diz:
Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Isso aqui me causou um temor tão grande. Porque, como eu falei, eu cheguei aqui hoje dizendo: Deus, qual a recompensa? Eu queria uma recompensa esse ano. Eu trabalhei esse ano todo para o Senhor. Eu apresentei minhas mãos ao Senhor. Eu acabei privando minhas filhas de um lazer para colocar meu objetivo, meu foco na casa de Deus. Esse ano eu saí pouquíssimas vezes para pregar em outras igrejas. Alguns convites eu recusei. Eu falei: olha, sinto muito, mas eu não posso ir. Eu estou enganjado num projeto aqui. Me dediquei. Estive aqui o tempo inteiro. Eu cheguei aqui falando: Deus, qual a recompensa que o Senhor tem para mim? Qual a recompensa que o Senhor tem espiritual no meu ministério? A igreja que a gente tem servido ao Senhor. E aí esse texto me causa um temor muito grande. Será que às vezes a nossa honra para o Senhor é uma honra, como diz Isaías: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração está longe. A honra, ela não é apenas aquilo que a gente fala, mas é a nossa conduta diária. Quando eu iniciei no meu ministério, uma das coisas que mais me chocava era exatamente a falta da honra. Era desonra. Porque eu sempre, no meu caráter, eu sempre fui um cara que, se eu falei: olha, eu empenho a minha palavra, eu vou fazer isso, eu vou fazer. E eu estava 100% íntegro para fazer algo. E uma das coisas que sempre me incomodou muito foram pessoas que o discurso é um, mas o coração revela outras coisas. E eu falei essa noite que eu cheguei, eu vim de Uber. O Xane veio na frente com o pessoal lá de casa. E eu vim no Uber e não foi uma experiência muito boa. O carro chacoalhava tanto. Eu cheguei aqui passando mal, suado, fui lá para o gabinete. Liguei o ar-condicionado, eu suava dentro do gabinete. Falei: meu Deus, estou passando mal. Falei: Deus, o Senhor tem uma honra para mim. Eu quero a honra, o Senhor tem uma recompensa para mim. Eu te honrei esse ano todo. Hoje é o primeiro culto do último mês desse ano, e eu quero dizer para o Senhor que eu quero a minha recompensa. E o texto de Isaías: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita de regras ensinadas por homens. Eu falei: Deus, eu não quero ser enquadrado nesse versículo. Eu não quero ser impedido de receber a recompensa por não te valorizar, por não te apreciar, por não apreciar a obra que o Senhor tem feito, por não estimar, por não considerar, por às vezes estar aqui, mas não respeitar a presença do Senhor que está nesse lugar. E aí a gente não é recompensado. E aí quando eu sentei ali, Cristiano estava falando das ofertas, eu comecei a lembrar de algumas mensagens que eu preguei. Eu comecei a me lembrar de alguns relacionamentos que a gente fez, de momentos que eu tive com um, com outro. E aí Deus me mandou olhar para você, cidadão. Esse camarada, quanto tempo que você está tocando? Vai fazer 2 anos que ele está tocando. Conseguiu botar o vídeo? Põe para o vídeo aqui para mim.
cabelo era preto. Que dia era esse? Que dia? Esse era dia 14 de novembro de 2022, a primeira vez que ele veio na igreja. 3 anos atrás. Foi a primeira vez que ele subiu aqui. É porque o vídeo ali não tem definição. Mas ele usava um rabo de cavalo. Um homem que usa um rabo de cavalo não merece ser respeitado, não. Usava rabo de cavalo, eu olhei, eu falei, caramba, o cara tem uma bilha bonita. Descobri que era lente. Não tinha olho azul, coisa nenhuma. Tudo fake, irmão. A esposa falou, vai lá na frente para o pastor orar por você. E ele, depois do culto, falou assim, pastor, eu tenho a minha igreja. Eu falei, que alegria. Permaneça firme na sua igreja. E passou algum tempo, a Priscila começou a congregar aqui. Ele falou, pastor, ela está vindo, mas eu tenho a minha igreja. Eu falei, eu fico feliz por isso, continue congregando na sua igreja. E passou mais algum tempo, ele falou, pastor, eu quero ser membro dessa casa. Eu vejo como o senhor trata as pessoas, como o senhor está tratando minha esposa. E a gente recebeu o Rafael. O Rafael é feirante, irmão. Ele acorda 3 horas da manhã para pegar caixa de legume, batata doce, pesa pra caramba. Eu vi lá no Ceasa. A empim, irmão, caixa de empim é pesada. O cara sai daqui, a hora que eu estou indo dormir, ele está acordando. Vai trabalhar. E um dia, acabou o culto, ele subiu aqui, e ele gosta de chorar. Falou assim, o senhor estava falando, pregando. Eu queria pedir ao senhor, ora por mim, porque eu quero tocar teclado. Eu falei, amém, você vai ser o tecladista da igreja. E abençoei. E a gente começou, um irmão começou a dar aula aqui de teclado. E eu confesso, irmão, eu olhei e eu falei, o cara que usa rabo de cavalo e usa lente nunca vai ser um tecladista. Aí ele veio todo feliz, comprou um tecladinho na feira, irmão. Pastor, comprei o teclado. Aí mandou um vídeo. Parabéns pra... Ele quer ser tecladista na igreja, irmão. Quando eu vi com a blusa do Vasco, eu falei, aí que não vai ser mesmo. Mas escuta, ele abraçou a palavra e honrou a palavra. Não foi o pastor, foi a palavra que foi liberada. Você vai tocar no altar. Agora ele teve que ir para casa e treinar. E bater na tecla. Passou poucos meses, pastor, acho que eu já posso tocar. Falei, vamos ver. Irmão, horror. Ruim. Falei, treina um pouco mais. Você vai conseguir. E ele todo me mandava vários vídeos. Falei, esse rapaz está evoluindo. Ele está avançando. E vai fazer 2 anos que ele está tocando. Pastor, por que o senhor está usando a vida do Rafael? Porque Deus mandou olhar para ele e falar que é recompensa da honra. Honra é valorização, apreciação, estima. Você ouviu a palavra que saiu do altar e você valorizou, você estimou, você respeitou. E agora você é o tecladista da igreja porque Deus está te honrando. Você está sendo recompensado. Escuta, talvez você esteja aqui. O pastor Júnior eu conheço. E você nunca consegue receber o que sai do altar, seja pelo pastor, a pastora, ou qualquer outro irmão que vá pregar. Porque quando alguém assume essa tribuna aqui e vai emitir a palavra, são oráculos de Deus, decretos da parte de Deus. O que você precisa fazer? Eu vou valorizar.
Escuta, esse final de semana a gente vai ter o seminário. Se fosse há tempos atrás, eu ia estar ferido. Porque um monte de gente, não vou poder, não posso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas quem estiver aqui, valorize a palavra que vai sair do altar. Eu vou estar sentado ali do lado da minha namorada com o meu caderninho, com a minha caneta, e eu vou valorizar cada palavra que sair da boca daquele homem de Deus. Sabe por quê? Porque ele domina um assunto que eu não sei quase nada. Então eu vou valorizar aquilo que ele está liberando aqui no altar, e eu vou receber recompensa daquilo que ele está liberando no altar. Pastor, por que eu não estou sendo recompensado? Porque aquilo que está saindo do altar, palavra que você tem recebido, você tem desprezado ela. A desonra é tratar como comum. Quando meu pastor prega, eu não trato como comum. Quando a minha pastora, ela libera uma palavra, eu não trato como comum. Quando uma autoridade espiritual libera uma palavra, eu não trato como comum. Um dia eu estava numa igreja e tinha um homem que tocava violão e eu admirava demais. Eu falava, eu quero tocar violão igual esse cara toca. Eu quero ter uma unção como ele tem para tanger e liderar o louvor. Eu estava numa igreja muito grande e ele orava pelas pessoas. Eu falei, Deus, traz ele aqui. Eu sei que talvez você não acredite, eu respeito você, mas eu acredito que Deus ouviu minha oração. Eu estava no meio da igreja, aquele homem desceu e orando pelas pessoas, as pessoas iam caindo, ele parou na minha frente. Eu falei, você pode orar por mim? Ele falou, com muito prazer. O que você quer? Eu falei, o que você tem? Ele riu. Ele nem chegou a botar a mão na minha cabeça, irmão, não vi mais nada. Daquele dia em diante, sabe, desatou algo nas minhas mãos. Às vezes eu me vejo pegando violão, fazendo algumas coisas que eu nunca estudei para fazer aquilo, porque eu valorizei a unção que estava na vida daquele homem, e eu recebi recompensa. Escuta, Deus tem uma recompensa para você, mas o que impede de você receber a recompensa é não valorizar. É tratar como comum. É tratar, eu já ouvi essa mensagem. Eu já conheço esse texto. É o culto de terça-feira. É a pastora Cristiane, culto de domingo de manhã. É o pastor Júnior, ele é emocionado. O pastor Júnior já falaram assim, o pastor Júnior é um sonhador. Aquilo que a pessoa falou, o pastor Júnior é um sonhador, não foi um elogio, foi um termo pejorativo, mas para mim eu recebi como uma palavra de Deus, eu sou um sonhador. Escuta, não trate como comum aquilo que Deus está liberando sobre a tua vida. O Rafael está aqui, não tratou como comum. E passou, ele começou a tocar, ele falou assim, pastor, eu queria que o senhor orasse agora, porque eu quero ser um diretor musical. Eu falei, a estrada é longa, o caminho é árduo, mas você vai chegar lá. Estuda, se dedica, todo dia, faça calo na ponta dos dedos, e daqui a pouco você vai ser o diretor musical do louvor da igreja. E cada dia eu tenho visto ele evoluindo, e eu brigo muito com ele, pego no pé, falo, está errado, volta, estuda mais, Rafael, vamos lá, você pode mais. E ele recebe isso, sabe como? Eu estou valorizando a palavra do pastor, e eu vou ser o diretor musical. E eu quero dizer para você que Deus tem uma recompensa para você, mas não deixe, como João disse, não estrague, não destrua todo o nosso trabalho, porque a recompensa vai ser nesse tempo presente e também na vida futura. Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar junto com você.